Então, vamos lá, gente. Vamos começar, né? Então, a segunda parte aqui do nosso curso, né? Vamos começar ela, né? Falei biomagnetismo, né? Bioeletricidade. E eu vou falar para vocês, né? Eletricidade, o eletromagnetismo é muito rico e é muito importante, né? E a história, né, do eletromagnetismo, né, ela é extremamente interessante, assim. Claro, o que é interessante é muito relativo, né? Eu gosto muito porque ela é muito ilustrativa, né? Então, o tópico de hoje, né, nessa segunda parte, seria o nosso quarto tópico, que é a parte de transporte ativo, né? Vamos colocar só transporte iônico. Nas- No próximo tópico, a gente vai falar especificamente sobre membranas, né? Esse é o cara. E vamos começar aqui falando, então, sobre, né, os conceitos fundamentais. Estou treinado aqui na caneta. De, aqui o que a gente vai falar, né, por exemplo, eletromagnetismo, né? Ele é, vamos dizer assim, a gente pode dividir ele em quatro partes, tá? Eletromagnetismo, a gente pode falar de eletricidade, magnetismo. A parte de eletricidade a gente divide ela em duas ainda, que é a parte de eletrostática e eletrodinâmica. Poderia até falar de cinco, tá? Porque a terceira parte seria quando a gente junta, né, o elétron ao magnetismo, né? Os dois, na verdade, são manifestações, é a mesma manifestação física, só que, como diria assim, né, vistas de referenciais, vistas de referenciais diferentes, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui é só a parte de eletrostática. Ou seja, a gente vai falar de eletricidade e estático quer dizer o quê? Parado. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente sabe sobre eletrostática? A primeira coisa é, né, que a gente descobre, eu não não vou ficar me perdendo muito tempo nisso, né? A gente já sabe, né, que uma das propriedades da natureza, né, da matéria, tá, é que as entidades que compõem, né, a matéria, elas possuem ou não carga elétrica, né? E o que é essa carga elétrica, né? É uma propriedade fundamental, como a massa é, né? E outras características também são importantes. Por exemplo, o spin do elétron, né? Então, como é que a gente tem, então, como é que é o átomo nosso, né? Opa. Então, o que a gente tem que falar é sobre o átomo, né? O modelo que a gente aceita hoje para o átomo, né? É o modelo do Rutherford, lá do início do século XX, tá? Ah, anos 10, né? Segunda década do século XX, trabalho do Rutherford, tá? Ele vai de encontro ao modelo do Thomson, que é do século XIX, né? De 1890 e alguma coisa, né? Já do 1887 para 1890, né? Que é o modelo do pudim de passas, né? Em que o Thomson, né, o inglês, ele descobre o elétron, né, usando lá os tubos de raios catódicos, tá? E aí ele fala assim, bom, então os átomos que compõem a natureza, eles têm podemos pensar neles assim como uma esfera com massa, né, tal.
essa esfera, essa massa, ela é neutra, não tem carga, porém, você consegue arrancar cargas elétricas negativas pelos elétrons, tá? Desse átomo. Então, ele pensa assim, bom, se eu consigo arrancar esses elétrons que têm carga negativa do átomo com nessa experiência dele, né? Então, ele pensa assim, bom, então, o átomo, ele é neutro. Se eu consigo tirar a carga negativa, quer dizer, então, que tem dois tipos de carga no átomo, as cargas elétricas negativas e as positivas, que quando elas se somam no átomo, elas cancelam umas às outras, tá? Então, por isso que o átomo é neutro, ele tem tanto carga elétrica negativa quanto carga elétrica positiva. O Thomson, então, pensa assim que, né, como ele mede a massa do elétron e vê que é uma massa muito pequenininha perto da própria massa do átomo, tá? Aí ele coloca, bom, então o átomo deve ser, então, uma massa positiva, né? Uma matéria positiva, com pequenas partes ali, que são os elétrons, né? Com carga negativa, tá? De alguma forma ali dentro daquela mesma massa. Então ele pensa, né? O pudim é o átomo positivo, né? A parte positiva do átomo, né? E incrustado nele ali, de alguma forma, tal, você tem os elétrons com cargas negativas, como se fosse um pudim de passas, né? Assim, um pudim, carga positiva, as passas, os elétrons, carga negativa, tá? Aí vem o Rutherford depois, né, e com a parte experimental dele, e fala assim que, ó, do jeito que tá esse modelo aí, não funciona, não. E ele fala assim, ó, tem coisas que eu só consigo explicar se eu pegar. Então, ele vai pegar o átomo, né? Então, assim, esse é o átomo. Vamos pensar assim. Esse camarada aqui é o átomo do Thomson, né? Ou seja, ele tem aqui uma determinada quantidade de massa, né? Com cargas positivas e negativas, tá? Então, o Rutherford fala assim, ó, a minha experiência eu só consigo explicar se esse cara aqui é o átomo, eu vou colocar 99,99% da massa numa região muito pequenininha do átomo. Então, ele pega a massa do átomo, concentra ela, 99,99% ali, e coloca, né? E ali tem que estar toda a carga positiva. E aí, onde que ele vai colocar as cargas elétricas negativas? Ele não pode colocar cargas elétricas negativas ali. O átomo, né? Ele é grande desse jeito, né? Então, ele vai colocar aqui em volta, né? Essa região aqui, ele vai colocar o elétron, né? Com carga negativa. Esse é o modelo do Rutherford para o átomo, né? E aí, depois, né? Vai vir um outro camarada, né? Que é o Bohr, e vai explicar, né? Num primeiro momento, vai explicar esses átomos que estão aqui. E aí o Bohr coloca, né, o elétron em movimento orbital, né? O, o elétron fica, né, em movimento ao redor daquele núcleo, beleza? Esse camarada que está aqui, a gente sabe hoje em dia que ele é composto por partículas, a gente chama ele de núcleo, né, porque ele está. E ele tem dois tipos de cargas, tá? De partículas, né? Partículas com carga positiva, esses caras que estão aqui têm carga positiva, e esses caras que tem aqui não tem carga, zero, né? Esses a gente chama de prótons, e esses que estão aqui são como não tem carga, são nêutrons, né? Então, são os nêutrons, tá?
Beleza, então a gente tem três partículas que compõem o nosso átomo, né? Os prótons com carga positiva, os nêutrons sem carga, nulos, né? Carga nula, são nêutrons, e os elétrons com carga negativa, tá? Então, eu consigo, né, o átomo, essencialmente, ele é neutro, isso é uma experiência, né? Então, essencialmente, ele é neutro. Então, isso quer dizer que a carga tem cargas positivas e tem cargas negativas. Então, a carga total dele, ou carga líquida, é a soma das cargas positivas mais as cargas negativas. E a soma dessas duas dá zero, né? Como é que você, né, como é que o Thomson lá, né, ele identificou os elétrons, né? Ele arrancou esses elétrons das órbitas dos átomos. Os elétrons estão ali movimentando, ele, na experiência dele, conseguiu arrancar elétrons, né, do átomo. Quando você arranca elétrons do átomo, né, a quantidade de cargas, né, que você tem aqui, né, diminui. Quando você arranca esses elétrons, então se a carga diminui, né? Então agora esse camarada que está aqui, ele passa a ser diferente de zero, ele passa a ter carga, o átomo passa a ter carga e essa carga é positiva. O átomo com carga, ele é chamado de íon, né? A gente também já sabe, já posso me adiantar com vocês, por exemplo, tem tipo de ligações químicas que são, por exemplo, as ligações iônicas. O sal de cozinha é um exemplo mais básico, é que nem o 2 mais 2, né, da matemática. Né? O que que a gente tem? O sódio e o cloro, eles trocam cargas entre eles. Na verdade, eles trocam um elétron, né? Certo? Então, o que acontece, né? O sódio, ele doa um elétron pro cloro. O cloro ganhou um elétron, então agora, né, esse camarada é uma outra condição. Se ele ganha um elétron, né, aumenta a quantidade de carga positiva, e aí agora o que acontece? Né? Também é diferente de zero, só que ele fica com carga agora negativa, né? Esse camarada era o meu íon positivo, esse cara agora é o meu íon, né, negativo, né? E aí, então, carga elétrica negativa de um lado, carga positiva do outro, né? O sódio fica positivo, o cloro fica negativo, e aí o que que a gente descobre, né? Também, não fazendo experiências químicas, né? Mas a gente fazendo experiências na natureza com essas cargas, né? A gente descobre que as cargas elétricas, elas interagem umas com as outras, né? Quando a gente fala em interação em física, a gente está falando de ação de forças, né? Então, né, essas cargas elétricas, elas podem interagir de duas maneiras. Elas podem se atrair e elas podem se repelir, uma empurrar a outra para longe, tá? Então, do que depende essa interação? Depende da polarização dessas cargas, da polaridade dessas cargas, né? Então, o que a experiência diz para a gente é que, né, cargas elétricas, né, interagem umas com as outras, né? De que maneira? Então, se eu tenho aqui uma carga positiva, posso usar a letrinha minúscula. Quando falar de carga individual, eu falo, né, uma carga individual, letrinha minúscula. Quando eu falar de
carga total que tem um camarada, eu uso a Q maiúsculo, tá? É sempre aqui. Então, eu posso ter uma carga positiva aqui, uma carga do lado de cá, que pode ser ou positiva ou negativa. Se ela for positiva, estão aqui separadas por uma distância, vou chamar essa distância de R, então vai agir uma força, se eu der, né, para cá, sobre a carga da direita, e vai agir sobre a carga da esquerda uma outra força, e o sentido dessas forças é no sentido de afastarem umas cargas das outras. Isso aqui é repulsão. Se elas forem também negativas, né, eu também tenho repulsão. E se elas forem cargas contrárias, uma positiva e outra negativa, as forças mudam, né? Eu passo a ter a força sobre a carga da direita, da esquerda para a direita, aqui é negativo, é força para cá, né? Então aqui agora eu passo a ter uma atração. Então elas interagem. Exemplo, então, né? Se você tem, então, um átomo de sódio, um átomo de cloro, inicialmente neutros. Você pega e dá, né? Tira aqui um elétronzinho, o elétron tem carga negativa. Quando você faz isso, o que que acontece? O sódio, ele era neutro, ele perdeu um elétron, né? Diminuiu a quantidade de cargas negativas, né? O que que acontece? Ficou com mais carga positiva, então ele virou um íon positivo. O cloro ganhou um elétron, ele era neutro, agora ele tem mais elétrons, né? Então agora tem mais elétrons, agora a carga total dele é negativa. Então ele virou um íon negativo. Então agora eles têm cargas e cargas contrárias. O que que vai acontecer? Eles vão se atrair. O cloro exerce uma força no sódio para cá e o sódio exerce uma força no cloro para cá. Eles se atraem, tal, e se ligam. Então vão formar uma. O que que a gente fala de ligação, né? A ligação não é que eles estão ligados fisicamente. A ligação é essa atração que prende um ao outro, né? Prende um ao outro. Né? A gente já comentou com vocês quando eu falei do potencial de Lennard-Jones, né? Que é, na verdade, né? As nuvens eletrônicas vão se sobrepor quando eles estiverem muito próximos, e aí vai ter um outro fenômeno, né? Associado ao fenômeno quântico, que é o de repulsão devido ao princípio de exclusão de, né, de Pauli, né? Então, eles vão se atrair por causa da força elétrica e, quando estiverem muito próximos, vão se repelir devido à repulsão, né, devido ao princípio de exclusão de Pauli. Isso é quântico, não tem como explicar isso do ponto de vista, assim, clássico, né? Tem analogia para a gente fazer, para entender, né, didática. Então, eles vão ficar presos ali, ó, um ao outro. Se eu quiser que separar os dois, eu vou ter que ir lá realizar trabalho
Eu vou ter que aplicar uma força e arrastar um para longe do outro, né? Então, eu digo que eles estão ligados, eles vão formar uma unidade, então formam, né, uma molécula. Isso numa solução, né? No sólido, formando um cristalzinho, né? Não tem mais o sentido de molécula, né? Então, no sólido, eles vão formar uma estrutura cristalina em que os íons de sódio e de cloro vão se alternar ao longo da estrutura, né? Formando, né, tipo, no caso do cloreto de sódio, né, é cúbico. Então, vão formar, assim, cubinhos, né, em que nas arestas do cubo, né, você vai ter os átomos de cloro e de sódio. Beleza? Estão acompanhando? Estão lembrando dessas coisas todas? É tudo, aqui, por enquanto, é tudo é quase que uma revisãozinha, né? E até agora não tem nenhuma novidade, né? Beleza? Então, agora é o seguinte. Num átomo, quanto que é essa carga que tem no elétron? Quanto que é essa carga que tem no próton? Quanto tem de carga ali, né? Então, a experiência que diz para a gente, tá? E a experiência diz para a gente que, né, uma característica muito importante das cargas elétricas é que elas são, a palavra interessante, elas são quantizadas, né? Quantizado de quântico? Tá? Quase. Quântico quer dizer, quântica, né? Vem do quantum, que é uma palavra grega que quer dizer uma unidade elementar, um pacote, um valor fixo, uma unidade, tá? Então, a gente descobre que as cargas, né, elas vêm em pacotinhos. Em pacotinhos definidos, não tem jeito de mudar. É isso que eu estou falando, né? A carga do elétron, tá? A carga de um elétron, ela é negativa. E o quanto que vale essa carga, tá? O pacotinho, a gente mede 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. C que está aqui, já vamos ver, é a unidade, a carga elétrica. E a carga do próton, ela é positiva e em igual magnitude. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. C maiúsculo, tá? Tô tentando fazer isso. Então, ela vem sempre aos pacotinhos. Então, assim, Hugo, como é que eu consigo um coulomb? Ó, então, você tem que juntar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 pacotinhos, né? Cada um pacotinhos ali de carga, somar eles até dar um valor de um coulomb, tá? Será que eu consigo um valor exato de pacotinhos? Né? Só para a gente ter uma ideia. Será que eu consigo um coulomb exato? Né? Um cubo exato, então, vai ser um número inteiro, né, de cargas fundamentais. Então, se eu estou querendo cargas positivas, então eu preciso de cargas de prótons, vamos dizer assim, né? Então, esse cara aqui, ó, é N, né? E aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quantos prótons eu vou precisar para ter um coulomb? Só passar dividindo, né? Então, ó, 1 dividido por 1,6 a menos 19. Vou precisar de todo esse cara que tá aí, ó. Tudo isso de próton. Vamos contar quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou precisar de 625 vezes 10 a 16 prótons. É. Ué, não gostou do meu P?
É pouco ou é muito próton? Assim, é muito próton, né? Mas, e aí? Perto do que tem na natureza? Tem quase nada disso aí. Uma unidade fundamental que ajuda a gente a entender, a ter uma ideia de quantidade, tá? É o número de Avogadro, né? Então, o número de Avogadro quer dizer, é um mol, né? Tinha lá alguns foram sorteados aí para fazer aquela questão dos fótons, né? Falava de um mol, tá? Um mol, né? É 6,02, estou entendendo que está apagando, 10 a 23 unidades. Uhum. Quando é para pagar, não apaga. Vou fazer o seguinte, ó, vocês estão vendo que eu não estou conseguindo escrever. Vou fechar aqui e vou abrir de novo. É, vamos ver se vai... Parece que melhorou. Então, ó, 6,25 vezes 10 é 16, entendeu? Eu ainda tenho aqui, ó, 7 ordens de grandeza, né? De 16 para 23, né? Eu ainda tenho ainda 7 ordens de grandeza, ou seja, 10 elevado a 7, né? 10 elevado a 7 são 10 milhões, né? 10 milhões, então, seja assim, um mol é 10 milhões de vezes, né? Maior ainda do que essa quantidade de prótons que eu tenho ali. Então, apesar de ser um número relativamente grande, né, para mim, em termos de valores unitários, entendeu? Num universo, né, atômico, né, é uma quantidade pequenininha, tá? É relativamente pequena. Depende de como a gente compara, tá? Beleza? É, então, assim, olha só, falando aí do cloreto de sódio, né? Se a gente pegar, só para ter uma noção, um, um centímetro cúbico, uma pedrinha de sal, lembra aqueles torrão de açúcar, né? Que às vezes a gente compra no supermercado que vem o cubinho de açúcar, os caras prensam lá, tal, e aí, né, vem um cubinho, mais ou menos é 1 centímetro quadrado aquele cubinho lá, né? 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Se você pensar num cristal de sal, né, do mesmo tamanho, vai ter da ordem de 10 a 23 átomos naquele cubinho naquele cristalzinho de sal, tá? Da ordem disso. Beleza? Então, definido então, falado então, conversado. Então, ela vem aos pacotinhos, né? E a pergunta que a gente tem agora aqui é, e aí, e que força é essa que está agindo aqui? Será que a gente consegue determinar que força que é essa? Né? Então, a interação entre essas cargas, né? Quem deu a dica para a gente, né? Um camarada, né? O Coulomb. Então, eu vou chamar aqui de força de Coulomb, ou então força elétrica, simplesmente. Ou se você quiser ser mais específico, força eletrostática. Vamos colocar aqui o caso em que a gente tem duas partículas com cargas contrárias, uma carga positiva e uma carga negativa. Não importa. E separados aqui por uma distância r, tá? O que o Coulomb fez, tá? Ele fez a experiência, né, medindo a força entre
né, pegou dois corpos, né? A história da eletricidade, ela vem lá da antiguidade. Eu não comecei falando disso, mas posso falar agora, né? Electro, né? É a palavra grega para âmbar, tá? Âmbar, você sabe, né? O fóssil da seiva das árvores, não é isso? Né? De vegetais, tá? E os caras, né? Brincavam com âmbar, né? É uma resina, né? Entre aspas, ela não é um fóssil petrificado, né? É uma resina, é um fóssil no sentido de que, né? Em algumas regiões do planeta, né? Se encontram esses fósseis, né? Entre aspas, né? Essas pedras, né? De âmbar, né? É, e é bonito de se ver, né? Aquela cor varia muito, mas assim, em geral é uma cor, né? Um mel, né? Bem cristalino, tal, transparente. Vários insetos às vezes são encontrados, né? Presos ali, né? E que datam de milhões, né? De anos, tá? Então, os caras brincavam com essa pedrinha, né? Esfregando ela em lã, em tecido e tal, né? E quando a gente faz esse exercício, né, de esfregar ele na lã e tal, tudo mais, o âmbar parecia, né, parece que ele adquiria uma propriedade de atrair, né, pequenos objetozinhos. A experiência que a gente faz não é com âmbar, né, mas a gente vê lá na escola, nem no ensino médio, mas até lá no ensino fundamental, pega régua, né, pega objetos plásticos, né, e esfrega ele com flanela e tal, tudo mais, pica uns papeizinhos, né, e aí a régua, né, atrai, chega ali perto da régua ali, e aí ele tudo atrai os papeizinhos. Isso aí os gregos na antiguidade que descobriram isso, né? E brincando com âmbar, né? Por isso que se usou a palavra, né? Electro, né? Para esse fenômeno, né? Por conta do âmbar, se usar o âmbar, né? Então, se a gente fizer essa experiência com vários objetos diferentes, a gente acaba descobrindo, né, que tem dois tipos de cargas elétricas, tá? E aí, esses dois tipos, beleza? E aí, nessas brincadeiras mesmo, a gente descobre que, né, as cargas elétricas do mesmo tipo se repelem e as cargas de tipos diferentes se atraem. Foi o Benjamin Franklin, o cara lá, vocês lembram, né, daquele dos desenhinhos do Pernalonga, né, que empina a pipa, né, e aí com a chave, né, e aí, né, toma um raio, lá no século 18, 1700 e bolinha, né, que ele trabalhava com isso, né, brincava com isso, né, e ele, né, resolveu convencionou chamar de esses dois tipos de carga que a gente encontra, de carga positiva e carga negativa. O que é positivo e negativo, né, é só um nome, tá? São desses dois tipos de carga que existem. Os valores é exatamente isso que a gente viu. A gente mede que é 1,6 × 10⁻⁹ coulombs, tá? E aí, então, o Coulomb fez isso, tá? Então, ele eletrificou, né, dois corpos, tá? Não importa se eram cargas de mesma polaridade ou polaridades contrárias, tá? Ele montou um aparato, né, que conseguia medir a força de atração ou repulsão entre esses dois corpos eletrificados, né? Nem quando você passar, né, flanela e tal, tudo mais. Essas brincadeiras que os gregos, desde a época dos gregos, a galera já conhece bem. E aí ele mediu, né, a força de interação entre esses dois corpos eletrificados. E aí, eu estou contando história, vocês têm que acreditar em mim, né? No laboratório aqui de Física 3, né, a gente vai e faz essas experiências de brincar com eletrificando copos, e vai, ó, tá vendo? E, viu? São dois tipos diferentes. Ah, esse é o positivo, esse é o negativo. E também faz a experiência ali do Coulomb, tá? Mas o que a gente faz lá no laboratório, que é o que o Coulomb fez? Ele vai descobrir, e nós também descobriríamos, que essa força elétrica,
né, ou força de Coulomb, tá? Vou colocar um aí aqui para a gente lembrar, ele é proporcional, né, ao produto entre essas duas cargas. Então, aqui, para deixar de maneira mais geral, né, eu vou chamar de carga 1 e carga 2, tá? Então, ele pode ser, então, atração ou repulsão, depende da polaridade da carga 1 e da polaridade da carga 2. Então, ele descobre que essa força é tão maior quanto o valor das cargas. E não é só o valor individual de uma das cargas. Ele é tanto maior quanto maior o valor da carga 1, tanto maior o valor da carga 2. Então, ele é diretamente proporcional ao valor da carga 1. Aumentou a carga 1, aumenta a força. Ele vai descobrir também, então, como acabei de falar, proporcional à carga 2. Diretamente proporcional. No ensino médio, tá? Ensino médio, ensino fundamental. Pelo menos na minha época, eu aprendi esse negócio de proporcionalidade, como é que a gente junta as proporcionalidades, né? Na quinta série, hoje é sexta série, né? Eu lembro direitinho da minha professora de matemática. Aí, ela explicando isso aí. Aí, naquela época eu mal sabia, né, que ia ser físico, estudar física, nem nada, nem sabia o que era isso, né, mas eu me lembro direitinho disso. Então, se eu tenho duas grandezas que são diretamente proporcionais, eu posso juntar elas, né, de que maneira? Num produto, né, então a força elétrica, ela é proporcional ao produto das duas cargas, Q1 e Q2, tá? Beleza. E ele também vai perceber que essa força elétrica, ela é proporcional à distância que separa as duas cargas. Então, é proporcional aqui. Só que ele vai fazer o seguinte, ele separa e aproxima as cargas e ele vê que, né, diminuindo a distância que separa, aumenta a força. Separando, aumentando a distância, diminui a força. Ou seja, é inversamente proporcional, né, à distância. Aí ele vai melhorar essa experiência e ele vai ver que o seguinte, ela não é inversamente proporcional à distância. Ele mede. A gente também faria isso se tivesse laboratório de física 3. A gente vai ver que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Hum, então, né, ele chega assim, é diretamente proporcional ao produto, né, das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois. Como é que a gente junta isso agora? Uma força elétrica, ela vai ser proporcional, então, ao produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado, né? A gente vai lá e vai fazer essa experiência, né? Brincar com as cargas, os valores das cargas, brincar com as distâncias, e aí a gente pode fazer, ver, né, o valor das forças, das cargas e das distâncias, e a gente pode determinar quem é a proporção. Qual é a proporção? Eu não gosto de proporcionalidade. Então, para colocar aqui numa igualdade, eu vou precisar saber qual é a constante de proporcionalidade. Tá? E tá aí a minha força elétrica, né? Sempre, né? Sempre, sempre, né? A constante de proporcionalidade, ela depende, né? Ela depende do material, da onde você está, do meio físico em que você está. Você está no ar, você está dentro d'água, você está no vácuo lá no espaço, né? E depende também de fatores geométricos. A gente vai ver isso pela primeira vez quando a gente falar de capacitores, né? A gente vai ver que depende da geometria do capacitor, tá? Vai aparecer uma constante de proporcionalidade lá, tá? E aí, olha que legal. Essa é a força de Coulomb. Quanto que é o K0? K0, eu estou simplificando ele, tá?
ele, na verdade, vocês vão ver que, historicamente, né, simplificando é a forma de escrever. É preguiça de escrever? Não, tá? É 1/4π epsilon zero. O epsilon zero que é a constante. 4π é constante, né? Epsilon zero aqui é a permeabilidade, desculpe, permeabilidade magnética, permissividade elétrica. Tá? Mas o K, né, tem um valorzinho, né, 9, aproximadamente, arredondando, né? 9 vezes 10 a 9, se eu não estiver enganado, tá? Deu branco aqui, deixa eu colar. Né, certinho. Newton. Qual que é a unidade desse cara? É fácil da gente ver. Como é que a gente sabe a unidade? Vamos dar um exemplo aqui agora. Ó. Qual que é a unidade do K0? Né? É só você isolar ele ali na equação. Então, vai ter força elétrica vezes R ao quadrado dividido por Q1, Q2. Agora, olha só, em termos de unidade. Sempre que eu vou falar unidade, vou usar esses símbolos aqui que eu nunca, né? Então, qual que é a unidade de força? Newton. Qual que é a unidade de distância? Metro. Só que está aqui R ao quadrado, então aqui é metro ao quadrado. Qual que é a unidade de carga? Coulomb. Então aqui tem Coulomb vezes Coulomb, então é Coulomb ao quadrado. Então aqui é Newton, metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Beleza? Estou indo muito rápido ou não? Acho que não, né? Então essa é a força de Coulomb. Tá? Então vamos colocar aqui as nossas referências, só para a gente entender um pouquinho essa questão de carga positiva e negativa, tá? Só para vocês terem uma ideia como é que é construído de uma maneira assim matemática bem interessante, né? Lembra das referências? Então vou colocar aqui, ó, de novo, Q1, Q2, uhum. E aqui, ó, vou colocar esse camarada aqui como meu eixo é, tá? E vou colocar a minha referência aqui. Então, essa é a minha origem do eixo de coordenadas, né? Então, eles estão aqui separados, né, por uma distância. Vou colocar uma outra cor aqui. Daqui. Fazer reta é uma tristeza. Uma distância que eu vou chamar de... Então, esse cara aqui é o meu R2. Só nome, tá? R meu, né? Então, qual que é a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2? Né? Então, essa é a minha pergunta. Estou querendo saber aqui, ó, se essa força está para cá, força da carga 1 sobre a carga 2. 1, 2. Ou se ela está para cá. 1, 2. Olha, depende se as cargas são positivas ou positiva, negativa, né? Ou contrário, negativo, positivo, não importa. Tem que ser o quê? Contrários, não é isso? Então, aqui na minha continha aqui, ó, F vai ser igual ao meu K0, né? Q1,
Q2 sobre R ao quadrado. Se agora Q1 for positivo e Q2 negativo. Se eu tenho isso, então Q1, o produto entre as duas cargas, vai ser algo positivo vezes algo negativo. Então agora Q1, Q2 vai ser negativo, porque um é positivo e outro é negativo. Por exemplo, mais 1 vezes menos 1, né? Dá menos 1. Né? Então ela é negativa. Se ela é negativo, então significa o quê? Que a minha força K0 é uma constante. 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado por quilômetro quadrado. Né? R é a distância que separa os dois. A distância, Hugo, pode ser negativa. Sim. Dependendo da minha referência, se ela estiver para o lado contrário, não é isso? Né? Do que eu adotei, do que eu chamei de positivo, então ela é uma posição, né, negativa. Sim, posição negativa. Né? Agora, entra o valor ao quadrado aqui na minha continha. Então, não importa se ela é negativa ou positiva, né? R ao quadrado vai ser sempre algo positivo, não é isso? Então, né? Positivo, positivo e negativo. Então, agora, então a minha força, ela vai ser o quê? Negativo. Força negativa, ó, eu disse que positivo era para que lado? Para a direita. Se a força é negativa, então qual que vai estar valendo aqui? Está no sentido contrário ao do positivo. Ah, se as cargas forem contrárias, elas estão o quê? Atraindo, não é isso? Então, a força da carga 1 sobre a carga 2 vai ser para a esquerda. Epa! Deu certo. Viu como é que é interessante aqui? A gente brincar com isso? E se, claro, o contrário, né? Se agora, né, as cargas forem do mesmo sinal, né? Tanto negativo quanto positivo, se for Q1 positivo e Q2 positivo, então o produto entre as duas cargas, Q1 vezes Q2, vai ser positivo. K0 positivo, positivo. Dividido por R2, R ao quadrado, positivo, tudo positivo. Então a força agora passa a ser positiva. Força positiva para o outro lado. Né? Agora é de repulsão, se ambas forem positivas. Se ambas forem negativas, menos 1 vezes menos 3, menos 2 vezes menos 7, dá positivo. Né? Menos com menos, positivo. De novo, repulsão, tá? Beleza? Agora, quando eu falar assim para vocês assim, qual é o módulo? Aí não importa se é negativo ou positivo. Negativo, positivo é simplesmente o quê? Não estou falando da carga, hein? Estou falando da força. Carga, ela é positiva ou negativa. Isso é importante para a gente entender qual é a natureza da força, se a força vai ser atrativa ou repulsiva. Porém, quando eu perguntar assim para vocês, qual é o módulo da força? Força é um vetor. Carga elétrica é um escalar, é um valor. Não tem direção e sentido a carga elétrica. Não tem direção e sentido a carga elétrica, certo? Tem lá um corpo e ele tem tantos coulombs de carga. Acabou. É que nem a massa. A massa dele, é tantos quilogramas. Acabou. Não está apontando a massa para baixo, para cima, nem nada. A massa. Agora, peso. Peso é força. Tem direção e sentido. Né? No nosso caso, vai estar sempre apontando para o centro do nosso planeta. Força gravitacional para baixo. Peso é força gravitacional. Então, quando eu falar do módulo da força, então eu estou falando só, né, o módulo mesmo, o valor positivo. Eu só quero saber o valor da força. Positivo ou negativo por um vetor, né, diz para a gente simplesmente qual é o sentido dele, para um lado ou para o outro, certo? Em uma dada direção, beleza? Joia? Agora, eu preciso falar do seguinte, né? Vou falar de um camarada que é o princípio de superposição, tá? Gostando, assim, desse, aqui na minha copia, que parece a carinha dos seis lá no coisa da uniforme, não aparecia carinha de ninguém, não. Só quando a pessoa falava.
Bora lá, vamos falar sobre o princípio de superposição. Isso é algo natural, tá? Mas assim, o que é o princípio de superposição? Ele é fundamental. Gente, fiquei resfriado. Aliás, não sei se eu fiquei resfriado, se eu peguei Covid. Aqui em casa todo mundo ficou. Vocês acreditam que aqui em Alfenas não tem teste de Covid? Mas eu já não tive nada, não, só fiquei com coriza. Então, o que é o princípio de superposição? Né? Se eu tenho aqui uma carga Q1 e uma carga T2. Elas vão interagir, elas estão separadas aqui no espaço. Uma certa distância, vou chamar de R12, tá? Então, pode ter uma força de repulsão ou pode ter uma força de atração. Vamos admitir que seja as cargas têm a mesma polaridade, tudo carga positiva, tá? Né? Então, vai ter uma força, né? Deixa eu apertar, né? Deixa eu ver se usa cores diferentes. Então, vai ter uma força. Agora, olha só, a força da carga 2 sobre a carga 1, né? De repulsão. Estou admitindo, tá? De acordo com a força de Coulomb, né? Que a gente sabe que, ó, né? K0, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Essa é a força elétrica, a força de Coulomb, tá? O que acontece se eu colocar uma outra carga aqui perto? Q3. E agora? Tem uma outra carga aqui, separada aqui, ó, R13. Ó, o princípio de superposição diz que sobre a carga 1 agora, além da força da carga 2, vai ter também a ação, claro, a gente já sabe que elas vão interagir, 3, 1. E aí, qual é a força que age sobre a carga 1? É a soma das forças 2, da carga 2 sobre 1, da 3 sobre 1. Se tiver uma N, uma outra aqui, né? Uma distância aqui, R1N. Então, agora sobre a carga 1 aqui, vai ter uma outra força aqui, né? Essa é a força da carga N sobre a carga 1. Então, claro, elas vão interagir também entre elas, né? Você vai ter também força da carga, aqui eu chamei de carga 2, né? Elas vão se interagir entre elas. Mas eu estou focando na carga 1, tá? Então, qual é a força sobre a carga 1? Né? Ele é a soma de cada uma das outras cargas que estão agindo nele. 2 sobre 1, mais 3 sobre 1, mais quantos estiverem ali sobre 1. Posso escrever desse jeito? Não. Eu tenho que somar, não valores. Observem que tem, né, direções diferentes, as suas forças. Então, eu tenho que somar o quê? Levando em consideração as distâncias, as direções. Ou seja, eu tenho que somar os vetores. E a soma vetorial não é tão
trivial de fazer, né? Tem que decompor, não é uma soma vetorial. Então, o que é o princípio de superposição? Se eu tiver mais de uma carga ali, para saber a resultante, basta somar. Vou somar, tá? Então, basta que eu some, tá? Então, é uma soma vetorial, porque eu estou falando de forças, né? Mas os caras, eles inventaram um jeito né? De burlar, assim, facilitar, tá? Daqui a pouco a gente vai falar nele, não na aula de hoje, mas na próxima aula. Tá bom? Então, basta que a gente some. Então, o que é importante colocar aqui é simplesmente somar. Que truque é esse, né? Eu falei, mas não falei o que que é, né? É o potencial elétrico. O potencial elétrico, ele não é vetor. O potencial elétrico, ele é um número. E aí, para saber qual é a força resultante, a gente vai, para chegar no potencial elétrico, passar por campo elétrico. Então, você pode perguntar, qual que é a força resultante que age sobre a carga 1? Aí a gente vai mudar essa pergunta agora. Ah, a gente precisa saber qual que é o campo elétrico aonde que está a carga 1. Ah, tá. Campo elétrico também é vetor, tá? Também é vetor. Aí você fala assim, não melhorou tanto não, né? Mas espera aí. Com o campo elétrico, eu consigo definir o potencial elétrico. Então, vou jogar a pergunta para frente. Qual é a força elétrica agindo sobre a carga 1? Aí você vai perguntar, eu preciso saber qual é o campo elétrico onde a carga 1 está. Aí você vai mudar a pergunta. Qual é o potencial elétrico onde a carga 1 está? Potencial elétrico é número. Um número eu somo mais fácil. Aí você vem de trás para frente agora. Se eu sei o potencial elétrico, eu sei o campo elétrico. Se eu sei o campo elétrico, eu sei a força elétrica. Tá? Mas a conta fica mais fácil porque você vai fazer usando números. Tá bom? Né? Então, o princípio de superposição é que vai permitir com que a gente resolva problemas que a gente precisa resolver. Tá? Joia? Então, guarda aí. Vamos falar agora, vamos definir agora campo elétrico. Acabei de falar dele, né? Ele é importante. Tá? Essa é a ideia Vocês conhecem a história, olha só, vocês vão achar que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Vocês conhecem a história de vida, né, do Machado de Assis? Poxa, o Machado de Assis, cara. Quem? O Machado de Assis, aquele do Capitu, do Bentinho, né? Dos livros, né? A história de vida dele, né, é muito parecida com o do camarada, que é o do inglês Michael Faraday. Simplesmente Faraday. Qual que é a história do Machado de Assis, né? Machado de Assis era pobre, né? Assim, família muito humilde e tal, tudo mais, né? E, pô, considerado, né? Por exemplo, né? Um dos maiores contistas, né? O gênero literário de contos, né? Ele é considerado um dos maiores contistas, né? Mundiais, né? Os contos dele são traduzidos aí para várias línguas, né? Ele, na literatura brasileira e de língua portuguesa, né, é o cara, né? É um dos caras, né? Historicamente ele é muito importante. E ele é pobre, de família muito humilde, né? Como é que um camarada desse chegou né, a posição, né, ao respeito, né, que conseguiu, né? Então, uma história interessante para a gente até se inspirar. Ou então, ele, sendo muito humilde, ele foi trabalhar, né? Ele foi trabalhar numa gráfica, né? E na gráfica,
né, ele aprendeu a ler e aumentou, né, foi cultivando a cultura dele, lendo os livros e o material que era impresso, né? E o Faraday também é a mesma coisa, assim, a história dele também é a mesma coisa. Só que na época do Faraday, né, era uma gráfica, não, era uma encadernadora de livros. E aí o Faraday, pequeno, criança ainda, que nem o Machado de Assis, né, ele também de família muito pobre, muito humilde, pior ainda, no século, quase um século antes do Machado de Assis, né, viveram em quase um século defasados, né. Lá no início do século XIX, o Faraday vai trabalhar numa encadenadora de livros. E lá na encadenadora de livros é que ele aprende, né? Começa a ler os livros que estão sendo encadenados e tal, tudo mais, e ele vai se interessar por ciência, né? Vamos colocar assim nesses termos, né? Usando essa palavra, né? Sobre as coisas que estavam sendo impressas e divulgadas naquela época, né? E dali, né, ele vai ser assistente, né, ele começa, na verdade, a fazer algumas experiências por conta própria do, do que ele lê, né, ele começa a reproduzir aquelas experiências tal, que ele lia tal, e ele ganha muita prática com relação a isso e tal, tudo mais, e ganha, as pessoas conhecem ele por conta disso, e aí, por conta disso, ele vai ser assistente, vai trabalhar, na verdade, na academia britânica lá de ciência, né? Como assistente lá do laboratório, aquele camaradinho mesmo, o peão lá que vai e fica montando as coisas e tal, tudo mais. E um camarada já ricão, famoso lá, que hoje em dia poderia ser considerado mais um químico, né? Gosta dele e fala assim, não, você vem aqui trabalhar comigo, eu quero que você seja meu assistente. E aí ele vai cada vez mais crescendo, então, nesse sentido. Então, o Fada, ele não tinha uma formação acadêmica, né, rigorosa. Ele, vamos dizer assim, ele era muito carente do ponto de vista formal, né? A matemática dele era muito pobre. E como é que ele resolveu o problema dele, né? Ele resolveu o problema dele com a imaginação. Então, essa ideia de campo, né? Ela não é invenção do Faraday, né? Mas ele traz essa ideia de campo, e campo elétrico, ele vai falar de campo magnético, né? Tal, para o eletromagnetismo, tá? Então, ele vai tentar explicar, ele explica os fenômenos que ele vai observar, que ele vai descobrir e observar, né? Muito em função da ideia abstrata, é uma ideia abstrata, é a imaginação dele que vai ajudar, né? Abstrata de campo elétrico. Então, é uma ideia abstrata, mas a gente pode colocar ela em termos matemáticos, né? Beleza? Então, a ideia, né, de campo elétrico, como eu usei a palavra, ela se deve, então, ao Faraday, e é uma ideia abstrata. Mas vamos colocar aqui, ó, né, trazer para o século XXI. Então, a gente tem a força de Coulomb, né, a força elétrica, e ela eu coloquei em termos de módulo, né, K0, né, igual a Q1, Q2, entre duas cargas, né, pela distância que separa os caras no espaço. Então, olha só, vou mais uma vez desenhar aqui. Q1, Q2, separados aqui no espaço, na distância R, né? E aí, né, eu posso ter agindo sobre a carga 2, dependendo da polaridade, uma força de atração da carga 1 sobre a 2, pode estar para atraindo, ou pode estar, vamos colocar um azulzinho, repelindo. E eu preciso agora dessa ideia de que é um vetor, tem direção e sentido, tá? Como é que eu vou colocar esse camarada aqui? Eu vou colocar assim, ó, né? De novo, a minha referência está aqui, onde está a carga 1, e o meu eixo aqui, ó, positivo para a esquerda. Como é que eu coloco isso? Eu vou usar um vetorzinho que não vai atrapalhar nada aqui. Vou colocar ele em outra cor. Vou pegar aqui um vetorzinho de unidade 1.
Então, é o que a gente chama não de vetor, é um versor. Ele tem, né? Um versor, ele tem tamanho, é um vetorzinho no meio. E aí, mais isso aí. Em vez de eu colocar uma setinha em cima dele aqui, eu vou indicar, né, que ele tem um tamanho igual a uma unidade com um acentozinho circunflexo em cima dele. Então, o que é um versor? É um vetor cujo tamanho dele é uma unidade. Por quê? Porque quando a gente multiplica por um, muda. 10 vezes um, 10. Né? Pi vezes um, pi. Não muda nada. Por isso que eu preciso dele. Mas ele tem um valor unitário, então não muda nada os valores, porém ele tem direção e sentido. Então, o meu versor, ele é um vetorzinho unitário que aponta na direção de quem? Ah, é do R. Então, da onde eu convencionei chamar como positivo da unidade R. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar esse camarada aqui, né? Eu vou multiplicar por 1. Multipliquei por 1. Muda a força? Força. Vezes 1, força. 10 newtons, 5 newtons, 20 mil newtons. Vezes 1, 20 mil newtons. Não muda. Porém, né, esse camarada que está aqui, ó, ele aponta na direção positiva. Ele tem direção e sentido. Então, ele confere nessa expressão matemática aqui, né, o caráter vetorial da força. Quem que é esse cara que está aqui? Nossa Senhora, a gente chegando agora. Esse camarada que está aqui. Então, quem que é? Esse cara que está aqui. É o módulo da força. Preciso escrever, né? E esse cara que está aqui, o módulo dele, o tamanho dele, módulo, a gente fala, módulo é um número, 10 newtons, 20 newtons, 30 newtons. E direção e sentido está onde? Está aqui, né? Barra, né? Porque é direção mais sentido, né? O sentido precisa da direção. Norte-sul, mas para o norte. Então, norte-sul é a direção. Para o norte é o sentido, né? As duas coisas estão amarradas, né? Beleza? Então, assim a gente constrói o meu vetorzinho. Beleza? Tá? Se a carga for... Olha só, vamos testar de novo. Tudo isso aqui é matemática, estamos trazendo para o século XXI, tá? Então, se a carga... Cadê o meu pontinho? Se a carga Q1 for positiva e a carga Q2 for positiva, né? Então, o que que acontece? Tudo que está aqui, o módulo vai ser positivo. O módulo positivo, né? O número positivo vezes o vetorzinho R chapéu, né? Vamos chamar de R chapéu, R circunflexo, é o meu versor, né? Indica que ele está na mesma direção do que eu coloquei aqui. Opa! Então, se ele está na mesma direção do R, a direção do R é da minha direita. Então, a força, se todo mundo for positivo, né? Tá para cá. Então, se Q1, né? Positivo, Q2, positivo. E também, se Q1 e Q2 ambos forem negativos, negativo com negativo dá positivo. Então, aqui também serve para Q1 negativo e Q2 também negativo. Agora, se Q1 for positivo e Q2 negativo, então esse produto vai dar um valor negativo. O que é o menos? O menos é contrário, né, do sentido que eu coloquei. Então, o menos vai dizer aqui para mim, né, que o vetor força, ele é contrário ao versorzinho R, em direção e sentido. O versorzinho R está para a direita, quer dizer, então, que a força elétrica está para a esquerda, porque tem um sinal de menos na frente. Então, é esse cara que está aqui. Ah, para a esquerda, esse aqui. A Q1 negativo, Q2 positivo, e vice-versa, né? Né? Atração, vermelhinho, né? E repulsão. Então é isso, olha só. Tá amarradinho de novo, matematicamente falando, tá, tá casado com a realidade, com o físico. Ah, tá atraindo, tá repelindo, certo? Beleza. Então, o que que o Michael... Não é o Michael, né?
Então, a minha definição de campo elétrico é a seguinte. Então, construído o vetor ali, eu vou reescrever ele, né? A força elétrica, o vetor força elétrica, vai ser a minha constante, Q1, Q2, pela distância que separa os dois ao quadrado, versorzinho é. O que é que eu chamo de campo elétrico? Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou falar o seguinte, o campo elétrico da carga 1 é esse cara que está aqui na minha expressão. Hum, então, peraí. Escreve esse negócio direito aí. Então, o campo elétrico que a carga 1 tem, gera, ela é igual a zero, Q1, distância ao quadrado, R chapéu. Essa é a minha definição de campo elétrico. Ah, é abstrato, porque ela existe. Campo eletrostático existe de verdade? Não. É uma abstração matemática aqui. Mas igual eu vou mostrar o que o Faraday pensou, tá? A gente está trazendo, na verdade, de trás para frente. Estou colocando na matemática para a gente chegar na ideia do Faraday. O Faraday fez o contrário. Primeiro ele teve a ideia e depois que a gente colocou a matemática. Então, esse camarada que está aqui, eu vou chamar de, então, de campo elétrico. Esse cara aqui é o campo elétrico. E para ser fiel aqui, vou chamar de eletrostático. Tem dois tipos de campos elétricos, tá? Na verdade é essa, tá? Tem o campo elétrico estático, eletrostático, e tem o campo elétrico induzido. Numa onda eletromagnética, numa luz, a gente tem um campo elétrico lá oscilando, variando no tempo. Aquele campo elétrico que varia no tempo lá, né? Não é esse campo elétrico que está aqui. Mas ambos são campos elétricos. Mas que história é essa, Hugo? É, ué. Eu sou o quê? Um ser humano. Vocês aí são o quê? Seres humanos. Eu não sou vocês, sou? Não. Mas somos seres humanos, não é isso? Então, aqui a gente tem na natureza essas coisas também. Na física também tem essas coisas. A gente tem o campo elétrico induzido e tem o campo elétrico estático, ou eletrostático. A gente não fala campo elétrico estático, a gente fala campo eletrostático. Certo? Tá? E ambos são campos elétricos. Tá bom? Eu não lembro se eu falei direitinho, mas existem dois tipos de massa. Tá? Como assim, massa? Existem dois tipos de massa, cara. Eu falei isso já? Desculpa, mas não estou lembrando. Esse negócio de dar um mês e meio, no meio do semestre, nossa, eu já estou velho, acho que eu vou ter algum problema no futuro de Alzheimer, tenho memória muito curta. Tem problema extremamente grande com nome, eu guardo muito cara das pessoas e tal, tudo mais, mas nome, cadê a minha força? Essa aqui é a força elétrica, ó, colocamos aqui, ó, né? Força elétrica. Vocês já viram algo parecido com isso daqui um dia na vida? Não sei, né? Mas quem veio com uma expressão matemática idêntica a essa, primeira vez, não foi o Coulomb, foi o Newton. Historinha da maçã lá. Vou fazer um parêntese aqui nessa conversa, tá? Que é a força gravitacional. A historinha da maçã. Cara, foi mais abstrato ainda, cara. O Coulomb foi lá, eletrificou dois corpos, montou umas balanças de torção lá, cara, né? E mediu. Foi lá e fez a experiência, cara. Bom, diz a lenda que ele fez, diz a história que ele fez a experiência, o Coulomb fez a experiência. E eu
né? E a gente vai lá no laboratório e a gente faz essa experiência, mede cargas, né? Distância e as forças que agem sobre essas cargas. Beleza. Agora você imagina, o Newton, cara, pensando em força de atração gravitacional de planeta, o planeta Terra na Lua, o Sol na Terra, pô, ele faz essa experiência? Não faz, cara, né? Aí o Newton teve a sacada de falar assim, ó, vamos admitir que, vamos admitir que a força gravitacional seja alguma coisa do tipo assim, ó, proporcional à massa dos corpos, M1, M2, pela distância que separa elas ao quadrado. Então, eu tenho aqui um corpo de massa M1 separado, mesmo desenho, né? Décima enésima vez aqui hoje. M2, né? Separados por uma distância R. Ah, o Newton não gosta de proporcionalidade, eu quero uma igualdade. Então, eu vou poder precisar colocar aqui uma constante de proporcionalidade. Né? É a constante gravitacional, que é uma constante de proporção. E quem que são esses caras aqui? Olha só, eu deixei para cá, para colocar nesse momento, por conta disso. Se a gente for fazer uma analogia aqui com a força de Coulomb, esses caras que estão aqui são, entre aspas, cargas. São cargas o quê? Gravitacionais. Eu vou escrever, né? Vocês desculpem, mas aí já começou a dar problema. Essas cargas aqui tem entre aspas, então é como se fossem cargas, não é isso? Gravitacionais, né? Como se fosse carga. Então, e tem a repulsão? Não tem a repulsão. No caso do Newton, né? Só tem atração. Massa atrai massa. Então, essa é a nossa massa gravitacional que aparece ali na lei de Newton. Só que a gente já fez essa experiência, a gente já tem outra história com a massa. O próprio Newton, né? Agora tem né, a sua segunda lei de Newton, que se você aplica, né, uma força num objeto que tem massa, né, objeto, ele acelera. Então, se você aumenta a força, aumenta a aceleração. Então, são diretamente proporcionais. Eu não gosto de proporcionalidade, quero uma igualdade. Então, aqui eu vou colocar uma constante de proporção. Essa é a segunda lei de Newton. Não é mesmo? Lembra dela? E quem que é esse M que aparece aqui? É uma constante de proporção. Vocês estão vendo que em física é isso, né? Proporcionalidade para tudo quanto é lado, não é isso? Medidas de constante de proporcionalidade para tudo quanto é lado. É isso mesmo. A gente faz experiência, define algumas grandezas físicas e vê como elas se relacionam. Ah, elas são proporcionais, são inversamente proporcionais, então a gente vai lá e vai medindo e vendo como é que elas se relacionam. Né? Laboratório que vai dizer para a gente. Então, olha só, tem duas massas diferentes aqui, ó. Tem aqui uma massa, né? Tem aqui, ó, uma massa que é uma carga gravitacional e tem uma massa aqui que é uma constante de proporcionalidade. Então, são massas diferentes, conceitualmente diferentes. Aqui, então, a gente tem massa
gravitacional, enquanto que aqui eu tenho massa, é uma outra massa, e inercial. Tem a ver com a inércia, viu? Então, mas só que quando a gente também vai fazer algumas experiências ali, por exemplo, queda livre dos corpos, né? A força que vai fazer o corpo acelerar durante a queda é a força gravitacional. Então, vai existir uma identidade numérica, não conceitual, entre a força, desculpe, entre a massa gravitacional e a massa inercial. E essa identidade é o ponto de partida, tá? Para a relatividade geral do Einstein. Aquela história lá de buraco negro, né? É, buraco de minhoca, né? Curvatura no espaço-tempo, papapá, é relatividade geral, tá? E você tem duas relatividades, né? A restrita, o especial, e a relatividade geral, tá? E essa identidade entre as duas massas, a gravitacional e a inercial, que vai, né, permitir que o Einstein desenvolva, né, a sua relatividade geral, tá? Mas, Jóia, tudo isso aqui é, né, cultura de física, a gente tem que saber. Então, só para fazer uma fofoca para terminar a aula de hoje, né? Aqui, quando a gente vai para a força de Coulomb, as más línguas dizem, inclusive, que o Coulomb não mediu nada. Diz que é tudo mentira dele, tá? As más línguas, né? A fofoca, tá? Diz que ele não mediu nada, não. Newton, né? Pô, era um cara de... O sucesso do Newton tá nessa relação aqui, ó. Newton era um Zé Ninguém, cara. Um Zé Ninguém. Nem conhecia o Newton até ele publicar os livros dele, Princípio, né? Mas o mais importante foi a parte gravitacional do princípio, nem são as leis de Newton em si, né? O que fez de Newton famoso foi usar essa força gravitacional aqui, junto com o cálculo, né? Porque ele teve que desenvolver o cálculo para poder fazer as contas. Para poder, com essa força e com o cálculo, né? Derivada, integral, tal, tudo mais, né? Ele explicar, né? As leis de Kepler, tá? Então tá, ele ficou famoso por conta disso. Aí, Newton, né? 1600 bolinha. Aí vem o Coulomb, né? Décadas, século, mais de século depois, né? Já o Newton famoso, diz nas más línguas que ele usou algo parecido com a força gravitacional, né? Não fez experiência nenhuma, pá, deu certo, né? Mas diz nas más línguas que ele, na verdade, era um charlatão. Mas, enfim. Então, olha só. Aula da semana que vem, eu vou partir disso daqui, né? Campo elétrico, ou melhor dizendo, campo eletrostático, tá? Então, aquela ideia, né, de que se eu tiver agora, então tudo isso aqui foi o meu parêntese, né? Voltando aqui ao campo elétrico, né? Eletrostático. Então, se eu tenho aqui uma carga Q qualquer, então a ideia do Faraday é que ela coloca no espaço ao redor dela, vou pegar um ponto qualquer aqui, né? Um campo elétrico, um ponto, vou chamar esse cara aqui de um ponto P, e coloca um campo elétrico, né? Tem aqui um campo elétrico, tá? Que esse campo elétrico depende do produto da carga, em módulo, né? Esse cara aqui vai ser K0, Q sobre R ao quadrado, se a carga for positiva. Se a carga for negativa, vai estar apontando para ela. Então, se eu pegar... Então, eu desenhei aqui meu sistema de coordenadas na vertical e horizontal. Eu poderia ter desenhado ele em qualquer orientação possível. Então, se eu agora faço um exercício né, de visualização 3D, tridimensional, né? Ao redor dessa carga,
eu não vou conseguir desenhar esse cara, né? Mas há uma distância, né? Vamos colocar aqui um cinzinho. Vou pegar aqui um círculo, tá? Então, uma distância R. Sobre, né? Qualquer ponto que você conseguir imaginar aqui, sobre essa circunferência, né? Então, vai ter aqui, vai estar a distância R. Se a carga for positiva, então, aqui em cada um desses pontos, vai ter um campo elétrico radial, né? Olha só, porque depende da radial ao longo da distância, né? O eixo R aqui da minha circunferência. Aqui vai estar para cá, aqui vai estar para cá. Se a carga for positiva. Se a carga agora for negativa, vamos pegar tudo. O que que muda? O campo elétrico agora aponta para carga. O desenho não ficou muito bonitinho, não, mas depois eu melhoro isso aí. Beleza, gente? 10h41, tá na hora. Então, carga positiva coloca no espaço o quê? Campo elétrico. E esse campo elétrico, três dimensões, né? Ele sai da carga positiva. E o campo elétrico da carga negativa, né? Em todas as direções do espaço, né? Apontando para a carga negativa. Então, a gente pode até pensar assim, ó. A carga positiva, ela é fonte de campo elétrico, porque o campo elétrico sai dela. E a carga negativa, ela é ralo, ralo no sentido do ralo da pia, né? Ele é um sumidouro, né? De campo elétrico, os campos elétricos convergem para ele, né? Certo? Essa ideia de fluxo, né? É exatamente a matemática lá do século XIX, né? Eles vão pensar o eletromagnetismo como fluxo, fluxo. E aí eles vão construir essa ideia de, né? Fonte, ralo, sumidouro, todas as equações que do eletromagnetismo, elas são idênticas às equações dos fluidos, tá? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Uma mensagenzinha, tá? A aula começa às 9 horas, né? Eu não vou, hoje eu deixei aí, tá? Eu não vou ficar 9h05, eu espero até 9h05. 9h05, começa a aula, e aí entrou, não vou, ficou pedindo para entrar, não vou deixar, tá bom? Tá? Porque eu vou começar a aula, não vou ficar aqui parando a aula para poder deixar a galera entrar, não. Combinado? Então tem até as 9h05 para poder aparecer. Gente, obrigado pela atenção de novo para vocês e até terça-feira. Bom fim da semana e fim de semana para vocês. Obrigado. Tá bom, professor. Obrigado. Alô, João. Até. Obrigado por vocês todos que estão aí. E aí, até a próxima. Professor, Oi, Natânia. segunda-feira já vai ter sobre a lista de exercícios, o senhor falou ou só quando o senhor postar? Não,